Tive alta do INSS, ou seja, o INSS cortou o meu pagamento do auxílio-doença e o meu patrão não me aceitou de volta no trabalho. Como resolver esse problema? Nesse vídeo nós vamos encontrar a melhor solução para resolver essa situação. Se você ficou interessado, vai me acompanhar. Vou pedir um grande favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Nós estamos em 2022, o problema não é novo. E quantas vezes for necessário, eu volto aqui para falar sobre esse mesmo assunto. Basta você deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Então compartilhe esse vídeo aí no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque a informação é a nossa única arma. Vamos usá-la de maneira correta. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Quero deixar um convite para quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, assim você fica informado. E eu aproveito para agradecer a todos pela confiança, todos que já são inscritos, e também agradecer as pessoas que deixam comentários. Eu quero agradecer o carinho de todos, deixando aqui um forte abraço. Meu muito obrigado. Você já ouviu falar de limbo previdenciário? É isso mesmo. É uma situação complicada que o empregador aí e o INSS discordam sobre a alta de determinado trabalhador. Para o trabalhador a situação é mais complicada, porque pelo parecer aí do médico da empresa, não tem condições de retornar às funções de trabalho e agora não está mais coberto pelo seguro do INSS. Enfim, ele fica sem dinheiro. Essa situação acontece quando, após a perícia médica do INSS, o trabalhador é considerado apto para voltar ao seu trabalho, mas quando se apresenta lá na empresa, ao empregador, o médico do trabalho, da empresa, empregadora, atesta que você está inapto, ou seja, que ainda não tem condições de retornar ao exercício do seu trabalho habitual. Então nós vamos entender como funciona. Eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo, para eu saber se você recebeu esse vídeo, ou que você compartilhe para ajudar uma pessoa que você conheça, um amigo, um familiar. Quando um trabalhador com vínculo de emprego em carteira de trabalho fica impossibilitado de trabalhar, seja por acidente ou por doença, ele tem o direito de receber da empresa que trabalha os 15 primeiros dias aí de salário. Então, as 2 primeiras semanas que ele está incapacitado para trabalhar, quem paga esse salário é a empresa. Se esses 15 dias não forem suficientes para o trabalhador recuperar a sua saúde e voltar a trabalhar, a partir do 16º dia em diante, deixará de receber o salário e terá direito ao auxílio-doença que é pago pelo INSS, que poderá ser pago aí através dos benefícios do auxílio-doença comum, que tem um número, um código dentro do INSS, que é o B31, ou, se for o caso, o auxílio-doença acidentário, que tem o código B91, decorrente aí de acidente ou doença do trabalho. A partir de então, esse trabalhador permanecerá recebendo o auxílio-doença do INSS até que se recupere, ainda que parcialmente, a sua capacidade de trabalhar, e durante esse período o contrato de trabalho fica suspenso, aguardando a alta pelo médico aí do INSS. Se apesar da possibilidade de retorno ao trabalho e se o afastamento for decorrente de um acidente de trabalho típico ou no trajeto ali, indo para casa ou voltando, ou de um acidente de qualquer natureza, acidente doméstico, por exemplo, e se ficar algum tipo de sequela que reduza a capacidade desse trabalhador, ele terá direito ao auxílio acidente, que complementa a sua renda, mas ainda assim deverá ser apresentado aí ao empregador, deve se apresentar lá na empresa para retorno do trabalho após a alta do período médico. Ou seja, se houver alguma sequela na saúde dessa pessoa, que ela fica sem condições de retornar 100% para o trabalho, mas tem condição de retornar, deve receber meio salário do INSS como forma de indenização até o dia que aposentar e volta para a empresa para trabalhar em outra função daquela, ou melhor, diferente daquela que realizava.
é o auxílio acidente. Esse trabalhador com sequela será avaliado pelo médico do trabalho e pela própria empresa. Se necessário, indicará restrições aí e readaptações às suas funções ou atividades. Um exemplo é o caso de trabalhadores que possuem limitações de movimentos e deverão ser readaptados aí em funções que exijam menor movimentação física e que indicam alguma restrição, como o carregamento de peso, por exemplo. A pessoa deixa de carregar peso, vai trabalhar, por exemplo, no escritório. É uma possibilidade. É possível também que, apesar da alta pelo médico do INSS, esse trabalhador ainda não esteja apto para voltar ao trabalho. Nesse caso, deverá pedir a prorrogação, deve pleitear junto ao INSS a continuidade do auxílio-doença. Chama-se pedido de prorrogação de benefício. Pedir para continuar recebendo o auxílio-doença. Esse pedido pode ser feito administrativamente através aí daquele pedido junto ao próprio INSS, mas se houver negativa, o INSS não aceitar, foi indeferido, o trabalhador sempre poderá recorrer administrativamente ou socorrer-se ao judiciário buscando o restabelecimento do benefício. Nada impede que você queira receber o auxílio-doença, mas está sem condições de trabalhar, foi até o INSS, o INSS negou e indeferiu, você já pode ir direto para a justiça. Não tem nenhum impedimento com o seu emprego. O seu emprego fica lá mantido. Depois, se você parar de receber do INSS, você volta para a empresa. Isso pelo menos na teoria, né? Então, como surge o limbo previdenciário? Então, outra situação que pode acontecer é que, apesar da alta do INSS, a alta previdenciária, como o trabalhador já apto para voltar ao serviço, ainda que com alguma restrição, alguma limitação, a empresa empregadora se recuse a recebê-lo. Isso porque o médico, pelo médico do trabalho, ele entende que esse empregado não tem condições, não está apto para voltar à sua atividade de trabalho. Nesse caso aí, o trabalhador fica sem receber o benefício do INSS e sem receber o salário da empresa. Então, como agir nesse momento? É isso que eu quero que você compreenda. Qual é o melhor caminho? Isso aí é chamado de limbo trabalhista previdenciário. Essa é uma situação bem prejudicial ao trabalhador, uma vez que o INSS para de pagar o auxílio-doença ou o auxílio acidentário, e o seu empregador não aceita de volta, pois entende que ele está sem condições de voltar ao serviço, está inapto ao serviço, ficando o trabalhador sem receber do INSS e sem receber o salário da empresa. Destaca-se aqui que, se o médico do INSS atestou que o trabalhador tem condições de voltar ao trabalho, está apto ao trabalho, o empregador não pode se recusar de recebê-lo de volta. Este aí deverá retornar ao trabalho e ainda, se for o caso, ser readaptado em função diferente àquela que exercia. Caso o empregador considere o empregado sem condições de trabalhar, considere ele inapto, negando o seu retorno às suas atividades de trabalho, ele vai assumir o risco aí por essa negativa, por essa divergência de entendimento entre o médico perito do INSS, que fala que a pessoa tem condições, e o médico do trabalho da empresa, e assume assim um risco de pagar os salários atrasados desde a alta médica da Previdência Social. Apenas será afastada a responsabilidade do empregador, do seu patrão, se o empregador se recusar a assumir as funções, então, ou melhor, se o empregado se recusar a assumir as funções, que deverá ser devidamente documentado. Então, apenas será afastado a responsabilidade lá do seu patrão, do seu empregador, se você se recusar a assumir suas funções. E aí deve ser devidamente documentado, você vai ser mandado embora da empresa. Então, caso contrário, ele tem que aceitar você de volta. Não há previsão legal para que o contratado do trabalho aí permaneça suspenso após a alta do INSS, ainda que seja por ato do médico do trabalho da empresa.
Então, como o trabalhador deve agir nesse momento? Ocorrendo essa situação de limbo trabalhista previdenciário, dependendo da análise de cada caso concreto, ou seja, um caso é diferente do outro e deve ser estudado. O trabalhador pode pedir na justiça o retorno ao trabalho, ainda que com restrições das atividades e limitações de movimentos, através de uma reclamação trabalhista. Então você vai procurar aqui um advogado trabalhista, um advogado do trabalho, pedindo ainda o pagamento pelo seu empregador, pelo seu patrão, dos salários que você não recebeu desde que o INSS deu alta, dos salários em atraso, referentes ao período desde a sua alta do INSS até o retorno ao trabalho. Essa é uma das situações que eu estou trazendo aqui. Se você teve alta do INSS, tentou voltar à empresa, a empresa se recusou, você pode procurar um advogado trabalhista pedindo para voltar a trabalhar, mesmo que em função diferente da que você exercia, ele vai ter que pagar todos os salários que não pagou para você e você vai ser recolocado na empresa. Agora existe uma outra situação. E se você continua sem condições de trabalhar? Aí nesse caso, você vai procurar um advogado previdenciário, um advogado que é especialista em INSS e vai entrar contra o INSS na justiça enquanto você volta a trabalhar na empresa. Você pode usar tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Federal, quando você vai entrar contra o INSS, se continua sem condições para trabalhar. Isso depende de cada caso. Se você tem condições de retornar ao trabalho, você vai entrar na ação trabalhista, na Justiça do Trabalho, é um advogado diferente, um advogado trabalhista. Se você não tem condições de retornar ao trabalho, mas mesmo assim continuou trabalhando doente, retornou à atividade de trabalho, você vai entrar contra o INSS com um advogado previdenciário, e nunca os dois ao mesmo tempo, embora um possa ajudar o outro. E se você tiver prejuízos devido à empresa e também devido ao INSS, já é outro caso. Aí você pode entrar com os dois advogados ao mesmo tempo e um vai ajudar ao outro. Uma ação pode ser utilizada para ajudar na outra. Tem caso aqui recente de ação trabalhista em que a pessoa foi aposentada por invalidez, entrou contra a empresa, recebeu as indenizações trabalhistas e utilizou a prova, no caso da perícia médica da aposentadoria por invalidez do INSS, usou a perícia do processo contra o INSS na Justiça Federal, lá junto ao processo trabalhista. Tem outros exemplos, tem processo da mesma maneira que a pessoa entrou na Justiça do Trabalho, sem condição para trabalhar, entrou contra o INSS, e a prova da Justiça do Trabalho, da perícia médica, foi utilizada na perícia médica do processos contra o INSS e ajudou essa pessoa a aposentar. Ou seja, sem a ajuda de um profissional, você não tem como definir em qual justiça você deve entrar ou se as duas ao mesmo tempo. Sempre procure a ajuda de um advogado, pois o limbo previdenciário, na maioria das vezes, só tem solução com uma ação judiciária, seja contra a sua empresa, seja contra o INSS ou as duas ao mesmo tempo. É a saída que nós encontramos aqui, a ajuda de um advogado, para que você volte a receber o seu benefício ou o seu pagamento da empresa. Procure um profissional, de preferência na sua cidade ou nas cidades aí perto de você. Evite profissionais que morem muito longe, a não ser que você já tenha processo com essa pessoa, já conheça. Então, limbo previdenciário, tive a alta do INSS e o meu empregador não aceitou de volta, justiça. Não vem com aquela história de que eu vou entrar contra a empresa, vai prejudicar para os meus familiares que trabalham nessa empresa, vai me prejudicar de arrumar um trabalho no futuro. Isso é mentira, isso não existe, principalmente porque você vai estar buscando um direito que é seu, vai estar garantindo algo que é seu. Não fica pensando na empresa não, porque a empresa só vai usar você enquanto você é útil, depois segue o seu caminho, é pé na bunda e eles vão contratar outro. Como eles dizem, ninguém é insubstituível. Então, não caia nessa armadilha de ficar com medo de entrar contra a sua empresa aí, contra o INSS, que isso não prejudica ninguém. Aquela historinha, isso fica marcado, isso é mentira, não fica nada registrado em carteira de trabalho. Ao contrário disso, se você tiver algo que não recebeu, a justiça vai forçar para que ou o seu empregador ou o INSS pague para você.
Então, dinheiro no bolso é diferente de história para boi dormir aí. Corra atrás do seu direito. Compartilhe essa informação, porque tem muitas pessoas que estão aguardando lá na empresa ou no INSS sem receber nada. Corra para a justiça. Forte abraço a todos. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui, vamos falar sobre esse assunto, vamos voltar a falar sobre esse assunto. Quantas vezes for necessária nesse ano. É só você deixar um comentário aqui que eu vou buscar a melhor saída possível, trazendo informações como essa. Eu espero ter ajudado e clareado as ideias aí para que a pessoa que esteja sem receber do INSS ou da empresa, para que corra para os braços da justiça para buscar uma solução. Compartilhe essa informação. Não é inscrito? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.